Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí, preparados para aprender mais um pouquinho sobre a maravilhosa palavra do Senhor? Então senta que lá vem história. E olha só, hoje a gente vai falar sobre João, o pastor corajoso. Então olha só, após a ascensão de Jesus, com a ascensão dele, findou o ministério dele aqui na terra. E ele foi para junto de Deus Pai interceder por nós. Só que ele não nos deixou sozinho, não. Ele nos enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo, aquele que nos fortalece, que nos consola, que nos conforta, que nos ajuda, que nos dá ânimo. Esse mesmo. E certo dia, olha o que aconteceu. Após a ascensão de Jesus, então, os apóstolos ficaram sendo líder dos cristãos. E certo dia, João e Pedro foram até o templo para orar. Só que na porta da entrada do templo, na porta para o lado de fora, ficava um homem que ele não andava há mais de 40 anos. Então, olha só, e ele todo dia alguém levava ele ali para pedir esmola. Ele vivia disso, porque ele não conseguia trabalhar, ele não andava. Então, alguém levava ele ali e ele ficava ali sentadinho pedindo esmola. Todos que passavam por ali, ele pedia esmola. E não foi diferente quando João e Pedro passou por ali. Aquele homem pediu esmola. E o que será que João e Pedro fizeram? O que será que eles disseram para aquele homem? Vamos ler em nossas Bíblias? Acompanha aí comigo, olha só. Está em Atos 3. Vamos ler o versículo 5 e 6 de Atos 3. Vamos ler o 4 também. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse-lhe: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Vou ler o 7 também. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente e seus pés e tornozelos se firmaram. Naquele instante, aquele homem deu um salto e ficou muito feliz, porque 40 anos ele não andava, gente. Já pensou 40 anos dependendo de alguém para ajudar ele a levantar, né? Olha que coisa terrível. A emoção dele, a alegria dele foi tamanha. E muitas pessoas que estavam ali viram aquele milagre que os apóstolos haviam feito em nome de Jesus e admiravam-se do que havia ocorrido. Então aquele homem entrou no templo com Pedro e João. E João e Pedro ficaram ali falando de Jesus para as pessoas, da morte e ressurreição de Jesus, que Jesus havia ressuscitado, havia subido ao céu. Olha só, e muitas pessoas acreditavam e creram em Jesus e creram no que os apóstolos estavam falando. E mais ou menos 5.000 pessoas creram naquele dia. Só que havia alguns líderes, olha só, gente, alguns líderes religiosos que estavam ali, que eles não gostaram nada de ouvir Pedro e João falando de Jesus para aquelas pessoas. E o que eles fizeram? Prenderam Pedro e João. Como já estava assim à tarde, né? Aí no outro dia, eles foram para conversar com eles. Interrogaram eles por que eles estavam fazendo aquelas coisas, porque eles estavam pregando sobre Jesus, né? E eles foram falar. Só que aquelas autoridades religiosas sabiam que Pedro e João não eram pessoas estudadas, mas eles viram que eles eram sábios, que eles haviam andado com Jesus realmente e que eles tinham a sabedoria de Deus com eles. Eles explicaram, falaram, e aqueles homens ainda queriam arrumar um modo assim, de mantê-los presos, mas não tinha como, porque as pessoas que viram aquele milagre estavam admiradas com o que havia acontecido e creram que realmente Jesus havia operado um milagre. Usando aqueles dois, né, Pedro e João. Sabia que Jesus havia operado aquele milagre e curado aquele homem, que realmente conheciam aquele homem, que há 40 anos ele estava ali sentado todos os dias pedindo esmola, e a vida dele mudou realmente. Então eles acompanharam, eles sabiam que realmente um milagre havia acontecido. E aqueles homens não queriam que eles falassem mais de Jesus. E eles foram falando e conversando com aqueles homens, explicando, falando mais sobre Jesus para eles, e eles não aceitavam. E aí eles pediram
para que João e Pedro se afastassem, para que eles pudessem conversar entre si. E aí eles foram conversando entre si para saber o que eles iam fazer com João e Pedro. E aí resolveram assim que iam falar para eles que não eram mais para eles falar de Jesus naquela cidade. Aí eles chamaram novamente João e Pedro e falaram para ele: vocês não devem mais falar sobre Jesus, de Jesus aqui em nossa cidade. Queria que eles fossem embora dali sem falar mais de Jesus em Jerusalém. Só que aí João e Pedro falou que eles não poderiam fazer aquilo, deixar de falar tudo que eles aprenderam, tudo que eles haviam visto, os milagres, eles não podiam deixar de falar para as pessoas sobre todas as maravilhas que Jesus fazia. E aí, olha só, eles ameaçaram mais ainda eles. Só que eles não se acovardaram, porque o Espírito Santo estava com eles e dava coragem a eles de falar de Jesus às pessoas. Olha que maravilha, gente. O Espírito Santo fortalecia eles a cada dia mais e mais. E aí, então, aqueles homens viram que não tinha mais como mantê-los presos, porque a multidão estava cobrando, né, que eles fossem soltos, porque estavam todos admirados com aquele milagre. Então, eles não poderiam mantê-los presos, porque eles haviam feito bem, né, para aquele homem, né? Então, como que eles iam acusar ele de alguma coisa, se ele tinha feito bem para aquele homem? Então, foram soltos e se dirigiram para onde toda a igreja estava reunida. Chegando lá, contaram tudo o que Deus havia feito. Eles oraram e, com a ajuda do Espírito Santo, toda a igreja teve coragem de anunciar a mensagem de Cristo. E você, sabe o que fazer quando precisa de coragem para falar de Jesus? Precisa orar, pedindo a Deus que lhe dê força e coragem através do Espírito Santo, que é o nosso amigo, que mora em nós, depois que cremos em Jesus como nosso Salvador. Deus nos dá força e coragem dia a dia. Vamos orar? Feche seus olhos. Santo Deus e amado Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua bondade e misericórdia, Senhor. Pedimos a Ti, Senhor, que nos faça, Pai, corajosos, ó Pai, dia a dia, Pai, para que possamos anunciar a Sua mensagem, Senhor, a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Pai, usa as nossas vidas conforme a Tua vontade, Senhor, em todo o tempo, ó Deus. Em nome de Jesus é que te pedimos. E já te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém. Amém. Um beijo grande, que Deus abençoe cada um de vocês.